importante hoje, muito sério, muito... Vou até pôr a mão assim, ó, vou fazer assim, vocês vão entender do que eu vou falando. É importante. Bom dia, tudo bem? Beleza, Gustavo? Sono. Sim, vou falar sobre esse. O sono da indolência. O que o apóstolo Paulo fixa dizendo acerca desse grande evento e dos demais eventos que aconteceriam com o povo que já estava esperando a Jesus Cristo à sua volta? Quando fala o sono da morte, a gente fala o sono da indolência. O que é o sono da indolência? O sono da indolência é quando as pessoas elas deixam com que a maré, sabe aquele ventinho da praia, quando você for para a praia você vê aquele vento que bate, né? É o vento da maré. E quando esse vento vem, né, sobre a pessoa dá aquela intacta, ela fica olhando para a onda e aquele ventinho batendo, aquela brisa gostosa. Assim acontece o mundo, ele vai soprando. Então, muitas vezes você começa na fé, esperando, mau fervor, quer profetar, quer fazer a obra, quer fazer isso e aquilo. Aí depois, chega um tempo que esse vento, ele sopra de uma forma aonde você fica intacto com o mundo te levando. Tem uma música que chama, Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, é um comunicado urgente, tá? Vocês não podem deixar com o sono da morte. Quem é crente, quem está na presença de Deus, quem está firme, forte, tem que continuar. Quando a Bíblia diz, aviva a tua obra, Deus, é porque tem um tempo que a obra foi desleixada, foi arruinada pelo sacrifício terreno e não celestial. Então, quando nós sacrificamos para o celeste, o mundo físico, ele é impenetrável dentro de nós mesmos. Então, o celeste é em cima e o físico embaixo. Então, calculando sobre o celeste e o físico, nós estamos numa dimensão contrária do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para as coisas de cima e não para de baixo. Então começa a ter um intacto, um contato muito forte. Gente, você colocar o óculos, não tem como. Então começa a ter um contato muito grande em relação a esse corpo metafísico. Quando a gente deixa com que essa brisa deste mundo nos pegue e nos faz, nos acorrenta, automaticamente você começa a entender que você está sendo preso e entrou já no estágio da sonolência. Existe uma coisa muito interessante que diz, que foi falado, e é claro que existe, quando as 10 virgens elas saem, né, e eles falam que tinha 10, tinha 10, 5 era prudente, 5 era insensato, mas houve-se um grito aonde? Na onde as virgens de oração dormiam. Porque nessa parábola a gente condena muitas loucas, mas a gente sabe que as virgens prudentes também fracasaram. Quem está entendendo? Está entendendo? Amém? Elas também fracassaram. Elas também ficaram cochilando. Então não adianta vir criar as virgens loucas, as virgens loucas, as virgens não. As prudentes também erraram. Todas dormiram. Então, esse dormitar, ele é muito perigoso para quem quer ser salvo. Você viveu uma segunda normal, uma terça normal, uma sexta-feira normal, um sábado normal, isso é perigoso. Isso é perigoso, certo? Então, cuidado com o perigo da sonolência. Cuidado com o perigo da sonolência, tá bom? Tenha compaixão, né, da sua própria vida, porque o tempo, logicamente, é breve, né? O tempo é breve, é rápido, ele passa muito fácil. Eu acho que a didática de todo esse tempo se refere-se a uma audácia do espírito, que é necessário que o homem compreenda e entenda que as leis e as conclusões que Deus colocou na terra dos viventes são totalmente fora do contexto humano, da sua psicologia humana, da sua tese humana e tão pouco longe da sua coerência humana. Então, as práticas de um bom soldado, a luta de um homem valente, ela depende muito de uma associação entre o homem e Deus em um comportamento, em um sentimento, em uma interação, em uma consagração física e espiritual para com o próprio Pai. Eu falo física também porque o jejum se cabe nisso. Quem entendeu ou eu falei muito rápido? Então, volte o vídeo se eu for muito rápido. Então, tomem cuidado. Tomem muito cuidado, beleza?
em relação a isso, tá certo? Não se deixa desvanecer, não se deixa se perder num caminho que está próximo, uma porta que vai se abrir. Logo, logo, isso aqui vai passar, tudo vai acabar, esses prédios vão ser destruídos pela grande mão de Deus. Você precisa pensar nessas causas, e essas causas aí que nos levam, meus irmãos, a ter um conhecimento mútuo, tá certo? Então você precisa aí agora ter um contato de que acreditar no momento crucial de uma história do arrebatamento, tá? Então, você precisa se colocar no seu devido lugar, entendendo que as ações são essas, que o momento é esse, é hora de lutar, é hora de retroceder. E passar um pouquinho de água no rosto para sair do sono da indolência, porque esse sono é o sono da morte. Tudo vai passar, todos os livros vão ser abertos, o livro da vida, o livro das obras, e o grande julgamento vai começar. Não vai ter misericórdia. Vocês estão achando que Deus vai ter misericórdia, mas Ele não vai ter misericórdia. Então tome muito cuidado em relação à tese da misericórdia. A misericórdia é para agora, ela não é para depois, ela é para agora. Então é um Deus que vai vir com tudo, um Jesus que não vai ter misericórdia, não vai sorrir, não vai falar ame, ser amado, não. Ele vai jogar no fogo, sim. Muita gente pode perguntar e dizer assim, mas que Deus tão bom é esse que joga pessoas no fogo? Sim, tão bom para uma pessoa tão ruim como você. Simples assim. Entendeu? Simples assim. Então, é tão bom ao mesmo tempo para uma pessoa tão ruim como você, que ao mesmo tempo que era para dar valor, não conseguiu apresentar esse valor necessário e contínuo. Então é mais ou menos por aí que acontece. A base é essa, entendeu? Então, tinha que dar valor. Não deu valor por quê? Por que não deu valor? Né? Não deu valor. Foi bonzinho com você todo o tempo. Tirou você dali, te colocou com os 40, 50 anos que você chegou, os 30 que você chegou, ou não, te deu saúde, te deu vida, e você não foi bonzinho com ele. Então vai ter que pagar a mesma moeda. Quem concorda? É o certo pelo certo. É o justo, certo e correto. Né? Negou hoje, ele nega, sei lá. Por que ele não pode negar? Você negou? Ele não pode negar? Ele tem que negar sim. Eu espero que Deus não mude de ideia. Tá certo, tá certo. Negou aqui, nega lá. Fez aqui, paga lá também. Poucas ideias. Tá? Poucas ideias. Então, esse negacionismo de hoje, essa ira, porque os corações dos homens endureceram, certo? Ninguém mais, tudo endureceu. O coração dos homens se endureceu. Essa é a verdade. Tá? Tudo cheio de rapina, raiva, ira, mágoa, entendeu? Como? Tá certo mesmo, Deus meteu o pé em tudo. Se jogar todo mundo no fogo e queimar para sempre. Todo mundo com uma caveira queimando sem celular, sem amigo, sem WhatsApp, queimando para toda a eternidade. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Mais que justo. Que queime mesmo. Se for para me queimar, que eu venha queimar também. Tá? Se eu mereço queimar, então que eu queime também. Que queime, chorem, gritem, sem cessar. Que vocês chorem e que vocês gritem sem cessar. Poucas ideias. E basta. Ponto final. Não vem falar assim, ai, alma, mas eu te amo, Jesus te ama. Ele te ama, mas te condena também. E essa parte ninguém quer falar. Toda hora, Jesus te ama, mas também não pode jogar com você no fogo. O mesmo que tem cajado de levar ovelhas para o caminho, tem vara de correção. O teu cajado e a tua vara me consola, diz o Salmo de Davi. Então não adianta vir com palhaçada, não. Tá? Que queimem mesmo. Que Deus leve você para o inferno, para o fogo eterno, se você não tiver jeito. E não coma pão na sua vida. E não vejo a hora de chegar lá naquele sepultamento e ficar lá naquela porcaria daquele velório, lá, caixão, foi pessoa boa, porque todo mundo morre e fica santinho. Eu não gostava dele, mas ele tinha coisas boas. Se eu morrer aqui nessa internet, esse pastor vai falar o quê? O Júlio era... ele tinha os erros dele, né? Mas era um menino inteligente, era um menino simpático. Eles vão falar isso aí. Mas quando eu tô vivo, ninguém me dá um abraço. Certo? Quando eu tô vivo, ninguém vem aqui, ó, me dá um abraço, ver como eu tô. Mas quando eu morro, todo mundo vira santo. Vira santo, eu gostava porcaria nenhuma. Ele passou uma semana e se é esquecido. Então, comece a ser da verdade. Deixa cada um ser atacado por que quer. A justiça está aí para isso, entendeu? Eu sei que estou me preparando aí, estou com um monte de processo aí, um monte de parte de 2. Vou resolver minhas coisas aqui, estou indo para a África mesmo. Os irmãos que estão ajudando, glória a Deus por isso. Estou guardando todo o dinheiro, não estou gastando nada não, meu irmão. Quer compromisso com Deus, pode contar com isso.
Mas o fogo espera, é iminente, não tem como. E aqui tá dando esse ventinho, ventinho gostoso. Tira um print. Vamos usar o e tira um print. Porque eu não fico velho, né? É a graça de Deus. Então, esse ventinho gostoso tá aqui, ó. A gente brinca pra vocês, dá uma amenizada, sair um pouquinho do fogo, né? Esse ventinho tá aqui, ó. O ventinho tá aí. Mas, o que acontece? Vai vir fogo. Fogo. Fogo, labaredas de fogo. Por cima e por baixo. Um inferno literal. Que muitos não acreditaram. Então, tipo, pra mim, assim, a parte está sendo feita. Independente. Independente do que se acha, independente do que se preza. A parte está sendo feita. A parte vai ser feita sempre. E não vai ter como retroceder. Poucas. Então é o que eu falo pra vocês. Vai ou não vai, o problema é de vocês. Essa é a intenção. Você tem tudo que vocês quiseram ter. Vocês têm tudo que vocês quiseram ter. Carro, casa, dinheiro. Só não vai ter a salvação porque negou o maior presente que Deus deu, Jesus o Cristo. Então fica com essas palavras, certo? Obrigado. Quem tá achando que eu tô bonito? Sério, eu tô bonito? Sério? Vocês acharam bonito? É a graça de Deus. Elas que fazem eu ficar bonito, elegante. Tem dia que eu tô velho, tem dia que eu tô mais novo. E assim vai. Tá lindo, obrigado. Então, agora mesmo eu tava. Vou postar pra vocês. Vocês querem que eu posto? Tava aqui no mercado, uma mulher começou a chorar. Falou, eu orei ontem falando que eu ia te encontrar. Você acredita que ele me encontrou? Quem quer ver? Litoral Sul te espera, né? Vamos sim. Então, depois eu mostro pra vocês aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo lindo. É bom ser elogiado, que não tem mulher que me elogia, então eu não posso casar, não posso nada, então tudo bem. Certo? Mas é isso, tá? Eu vou lá, vou atrás das minhas coisas, tô andando um pouquinho aqui, que lá na África vai ter chão, hein? Que calor quente, nossa. O negócio vai ser como? Vai ser doideira, hein? Mas é isso. Tá? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. E que o Espírito de Deus os conforte, nos dê força para chegar naquele momento e não passar por essa ira tão gloriosa. Eu falo a ira que é gloriosa também, porque não é somente a graça, a ira é gloriosa também. Tá certo? Deus abençoe. Nos dê força, graça, vigor, praticidade de amor, juízo e justiça sobre o seu povo, seu poder. Tá bom? As orações, vamos voltar antes da África, que eu falei já para vocês. A gente ora por todos os dizimistas e ofertantes que ajudam na África lá, orar por todos vocês, vou colocar vocês no chão, porque foram dinheiros abençoados que vão me tirar daqui para mim pregar o evangelho em outro país novamente. Um abraço, gente. Estamos aí, comentem nesse vídeo, dê o like aqui e compartilhem o maior número de almas possível, dizendo que o tempo é breve, que o sono da indolência mata e leva à sepultura da morte. Beijos, Deus abençoe, fica na paz e até a próxima. Amo vocês, eu amo vocês, pode ter certeza disso. Faço tudo com amor, tá? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu? Alguém entendeu, hein? Todos entenderam? Todos entenderam? Tá certo. Tá certo. Tá bom, todos entenderam, né? Então tá bom. Beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Por favor.